Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje vamos ler Gálatas capítulo 5, em sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa, como está lá em 1 Coríntios 5:6. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor. Então, irmãos, só para contextualizar o que eu acabei de ler aqui, nós estamos lidando na nova aliança em Cristo com dois povos: aqueles que creram em Jesus e não são judeus, e aqueles que creem em Jesus e são judeus. Aos judeus, Paulo ele permite que os judeus continuem seguindo os ritos judaicos. Só que para um gentio isso não faz nenhum sentido, né? Para alguém que é gentílico, isso não faz nenhum sentido. Para alguém que é judeu e se converteu a Cristo, a questão de guardar a tradição judaica não tem problema, entendeu? Só que o que estava acontecendo na igreja, e é o que Paulo vai argumentar aqui nas cartas, é que eles estavam querendo pegar os gentios e estavam querendo que os gentios seguissem os ritos judaicos. Só que nós, gentios, não precisamos seguir a questão de restringir alimentos, festas e essas coisas. Evidentemente, irmãos, que o que Paulo também quer deixar claro, a questão mais clara é que ninguém é salvo por ser bonzinho. Todo mundo é salvo somente por uma coisa, Jesus Cristo. E Deus, ele se relaciona com a cultura dos dois povos. Deus é o mesmo Deus dos gentios e dos judeus. Só que ele quer que cada povo permaneça na sua posição, mas agora crendo em Jesus. E essa é a discussão por trás aqui de Gálatas. Gálatas nos ensina que ninguém pode por si mesmo se salvar, mas deve pôr a sua esperança em Jesus Cristo, aquele que salva. A liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está lá em Levítico 19:18. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então veja, Paulo aqui ele volta ao mandamento que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas ele volta a um dos mandamentos principais aqui, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, em Cristo Jesus, o mais importante, o que é importante para a salvação, é que a pessoa creia em Jesus. Claro, a pessoa tem que seguir a lei de Cristo, né? A gente leu aqui em toda a cronologia do que a gente está lendo aqui, que existem mandamentos morais que continuam valendo do mesmo modo que era na Antiga Aliança. Por exemplo, na Antiga Aliança você tinha que sustentar aqueles que viviam da palavra. Na Nova Aliança a gente vê esse mesmo comportamento, lá em 1 Coríntios 9:14. A Antiga Aliança dizia que
você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. A nova também fala sobre isso. A antiga aliança diz que você tem que viver uma vida correta, não adulterarás, não fornicarás. A nova aliança continua dizendo isso. Então há mandamentos que a gente vê claramente que não são restritos a uma aliança, mas continuam valendo. Mas há mandamentos de origem cerimonial que não faz sentido para um gentil. Para um judeu que viveu como judeu, ele pode crer em Cristo Jesus e ter uma vida mais judaica. Por quê? Porque Deus aceita cada um na sua posição, entendeu? E aí Paulo fala que amarás o teu próximo como a ti mesmo, e tem a ver também com amar a Deus sobre todas as coisas, porque o mais importante de tudo, no fim, é amar a Deus e ao próximo, entendeu? A finalidade da lei é Cristo, e Cristo nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a lei de Cristo. E nós cumprimos a lei em Cristo. E os judeus que creram em Cristo precisam deixar de ser judeu? Não, mas agora precisam crer em Cristo Jesus, tá bom? Então, a mensagem que Paulo bate nas igrejas e fala é que Deus aceita cada um na sua posição, mas agora crendo em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, tá bom? Ó, vou ler até de novo. A liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como está lá em Romanos 7 ao 25. A questão agora então é essa, irmão. Qual que é a lei de Cristo? As pessoas se perguntam, então qual que é a lei de Cristo? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Dentro desse pacote, a gente vê que existem frutos de viver a lei de Cristo. E os frutos de viver a lei de Cristo, de viver no Espírito, a gente encontra aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, há um fruto, irmão, de você andar em Cristo. Existe aquelas pessoas da Hyper Grace que acreditam que nós estamos na nova aliança e não tem que cumprir nenhuma lei. Nós não estamos debaixo de nenhuma lei. Nós não estamos debaixo de nenhuma daquelas leis cerimoniais. Como gentios, claro, nós não estamos, realmente. Nós não temos que circuncidar mais. Nossa circuncisão, ela é o coração. Mas a mensagem por trás dos livros das cartas de Paulo é uma coisa. Existe uma nova aliança em Cristo. Ela é superior àquela antiga. E nessa nova aliança, Deus nos aceita por causa do seu Filho, Jesus Cristo.
E essa é a grande mensagem por trás, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem maravilhosa, Pai. Pai, que nós possamos ler cada dia mais a Tua palavra e sermos, Deus, edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Um abraço, até amanhã que vamos ler Gálatas capítulo 6, tá bom? Valeu!